Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ilumine neste dia quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus a respeito da queda de Babilônia. Vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Amém. Que Deus nos ilumine e nos abençoe neste dia, quando examinamos a sua palavra. Nós vemos aqui a queda de Babilônia. Babilônia, a igreja apostatada, a igreja desviada. Muitas pessoas pensam que é uma igreja só, uma denominação apenas a igreja tal. Não é não. A igreja é um corpo espiritual, não é uma denominação, um registro humano, um corpo físico. A igreja é o corpo espiritual. Então são pessoas que praticam as obras iníquas, que praticam o pecado. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresias são coisas, palavras e atos contrários ao ensinamento de Deus. Isso é uma heresia. Então você às vezes ouve uma mensagem herética, uma mensagem desviada da vontade de Deus, da vontade de Jesus Cristo, e você acha que isso é certo e você começa a praticar. Mas Deus vê a tua sinceridade e mostra que você está em erro. E aí está aqui o aviso: sai do meio deste povo que está desviado, sai do meio deste povo que faz parte da Babilônia. Porque nós não estamos confiados em igreja, nós não estamos confiados em um sistema religioso, nós não estamos confiados em uma denominação. Nós confiamos em Jesus, somos servos de Jesus, estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Estamos aqui para obedecer Jesus Cristo, não um homem, não um pastor, não uma denominação, um estatuto de uma igreja. Nós estamos aqui para obedecer o nosso estatuto, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso estatuto, a palavra de Deus, o nosso manual de vida e de vitória. São os ensinamentos de Jesus Cristo, o Novo Testamento no sangue de Cristo, muito mais perfeito do que aquele que era antigo, que era firmado no sangue de animais. Então, é necessário que aconteçam heresias para que você, querido irmão, querida irmã, veja os que estão ao teu redor. Aconteceu alguma coisa errada no meio da congregação que você está e ninguém deu bola, não aconteceu nada, não foram nem conversar com o irmão ou com a irmã que está em pecado, que está em erro. Porque nós não podemos ficar jogando fora os membros, não. São membros de Cristo, não são nossos. São nossos também em espírito, mas pertencem primeiramente ao Senhor Jesus. O Senhor que nos resgata. Então nós temos primeiro que tentar ver o que a pessoa está entendendo da palavra de Deus. Se está voltando voluntariamente para o mundo, se deseja realmente isso, nós vamos nos esforçar e exortar para que a pessoa permaneça firmada na palavra de Deus e não nas coisas humanas, não volte ao pecado que Deus nos tirou do lamaçal do pecado, e muitos têm voltado ao lamaçal do pecado. Nós não queremos isso, porque depois que a pessoa é excluída, depois que o membro é cortado, então não tem como colocar de volta. Como às vezes as pessoas têm uma enfermidade no seu corpo e não vai cortar de imediato o seu pé, a sua mão, o seu dedo. Vai primeiro tratar de todas as maneiras possíveis para evitar que seja cortado. Mas depois que for cortado, que não teve jeito, aquilo estava mesmo prejudicando todo o corpo, e todo o corpo corria o risco de perecer, se não fosse tirado aquele membro que estava trazendo a morte para todo o corpo. O que tem que ser feito? Tem que ser cortado. Depois que é cortado, ninguém liga mais.
Então, nós temos que tomar cuidado antes de excluir alguém da igreja. Exclusão é uma coisa muito séria. Nós podemos ligar, como diz a palavra, e podemos desligar. Devemos ligar e também devemos cortar quando for necessário. E depois que está cortado, não resta mais sacrifício para essa pessoa. Não tem como ligar mais. Então, primeiro vamos fazer de tudo, fazer todo o tratamento possível, espiritual e material, para que a pessoa permaneça na palavra de Deus. Mas, se ainda depois de feito todo esse tratamento, a pessoa ainda continua vivendo uma vida pecaminosa e continua em comunhão com o corpo, o que diz a palavra? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se você está congregando com pessoas que realmente não têm se importado com o corpo da igreja, a palavra nos diz: sai dela, povo meu. Sai dela, porque você está congregando no meio de pessoas que não temem a Deus e estão olhando somente para a aparência. Nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos dar conta da nossa vida. Eu não vou dar conta da vida de ninguém, mas ninguém pode pensar assim: eu estou em paz, eu estou vivendo aqui fazendo a vontade de Jesus, então eu estou salvo. Mas você está ligado a um corpo que está enfermo, que está caminhando para a morte. Você tem que se desligar. Caiu Babilônia, e sai dela, povo meu, para que não venha sobre vós tudo o que está ordenado que vem sobre ela. Veja em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós estamos firmados em Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu estou firmado neste evangelho, neste poder, não na denominação, não na organização. Eu estou organização humana. Estou firmado em Jesus. Se estou vendo que o povo está caminhando por um lado errado, eu não sou obrigado a caminhar, porque eu sou parte dessa igreja. Eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a Jesus. Você pertence a Jesus, Jesus morreu por você, Jesus é o teu dono. Ele que deve ser obedecido, honrado, louvado, glorificado. Não a igreja, a denominação. O justo tem que se manifestar, né? Nós temos que ver aqui, nós vimos em 1 Coríntios, até importa que aconteçam essas coisas para que o justo se manifeste. Mas isso é problema do ministério. Não é problema do ministério, não. É problema de todos nós, de toda a igreja. Olha, pastor, está acontecendo isso. Olha, obreiro, está acontecendo aquilo. E nós precisamos tomar uma atitude. O irmão está caminhando para a morte, a irmã está caminhando para se desviar da igreja. Então vamos cortar e lançar fora. Não. Vamos primeiro tratar, cuidar, ver, procurar salvar as almas para Cristo. Quem dá a salvação é Jesus, mas nós somos os instrumentos que Jesus está usando neste mundo para levar a sua palavra. Porque o Senhor nos ordenou: ide por todo mundo, anunciar um evangelho santo, puro, agradável a Deus. Então não é assim, de qualquer forma, cortar, porque depois que cortou, pronto. E aí, como é que nós vamos juntar de novo? Batiza novamente. Como que vamos batizar novamente? Jesus morreu uma vez só, o batismo é uma vez só. A palavra diz que aquele que batiza novamente expõe Jesus ao vitupério, crucificando novamente o Filho de Deus. Ora, isso é uma heresia. Quem faz isso está errado, está desviado da palavra, não sabe por onde anda. Precisa ser corrigido, precisa ser exortado. Nós não podemos usar o sangue de Cristo como se fosse lá no Velho Testamento o sangue dos animais. Cada vez que a pessoa precisava, ia lá e sacrificava o animal. Cristo é um sacrifício eterno, é uma vez só, você foi lavado. Não podemos mais viver na carne fazendo as obras da carne, mas viver em espírito fazendo as obras do espírito. Amor, paciência, temperança. E nós somos um povo que busca viver estas obras do espírito. Mas vamos ver ainda na carta de 1 João, no capítulo 3, o versículo 7 em diante. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, como Jesus é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Veja bem, aqui nós vemos, parece uma contradição.
Porque a palavra de Deus que diz que todos somos pecadores, que não tem um justo sequer, mas depois que fomos lavados, nós não temos mais pecado. Às vezes, nós continuamos, praticamos alguma coisa, não por vontade própria nossa. Aí eu vou sair e vou roubar alguém, eu vou mentir para alguém, eu vou fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus, conscientemente, estou pensando em praticar o erro, em praticar o pecado. Nós já não fazemos mais isso. Quem roubava não rouba mais, quem bebia não bebe mais, quem prostituía não prostitui mais. Porque nós temos a semente de Deus que permanece em nós e nos dá vida. Aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Às vezes caímos em tentação, caímos nas ciladas do maligno, por falta de vigilância, por erro nosso mesmo. Nós sabemos que somos fracos, a nossa carne é fraca, como o Senhor Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sei que eu tenho fraqueza em determinadas coisas, e pego e fico em volta daquilo, procurando fazer aquilo que eu sou fraco, e fico me acercando das coisas que eu sei que eu posso pecar. Afasta-te dessas coisas. Se você sabe que você é fraco nisso, afasta disso. Porque a oração que o Senhor nos ensinou nos diz assim: não nos deixe cair em tentação, não nos induzas à tentação. Vamos fugir do que nos tenta, do que nós sabemos que podemos pecar. Então, se eu estou seguindo uma trilha, que sei que logo ali adiante tem alguma coisa que eu posso vir a cair, eu vou me desviar. Eu não quero pecar, eu quero agradar a Jesus Cristo, não quero agradar a minha carne. Então, aqui a palavra de Deus diz assim: aquele que permanece nele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então eu tenho que praticar a justiça, não é a justiça só do mundo, não, principalmente a justiça de Deus, na minha vida, na vida dos irmãos, e tudo para agradar e servir a Deus. E amar o meu semelhante, porque a palavra diz, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas você está repudiando o teu irmão a quem você vê, esse amor por Deus é mentiroso. Como que você pode dizer que ama a Deus se você não está amando o teu irmão a quem você vê? Quem é nosso irmão? Quem é nossa irmã? O que diz aqui? Aquele que faz a vontade de Deus, que ama a justiça, esse é nosso irmão, nossa irmã. Como o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas tem muitas pessoas, eu me sinto triste em dizer isso, tem muitas pessoas que dizem que você não faz parte do corpo da igreja, porque você não está na denominação que a pessoa está. Mas cuidado você, meu irmão, minha irmã, que está fazendo isso. Isso é uma heresia, é contrário à palavra de Deus. Você está indo contra o ensinamento de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é filho de Deus. Nós nascemos de novo em Jesus e não compete a nós julgar a ninguém. Se eu sirvo a Deus e você serve a Deus, ainda que estejamos fisicamente separados, você congrega em um lugar, eu congrego em outro, mas nós somos filhos de Deus. Me receba como teu irmão e eu te recebo como meu irmão. Eu não faço acepção de pessoas, não devemos fazer acepção de pessoas. Nós estamos num país cristão, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, não para mostrar que somos mais ou menos do que ninguém. Nós estamos aqui nos esforçando, seguindo a orientação do Senhor Jesus, para levar um pouco de alimento puro e saudável até a tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo fale ao teu coração e que você se manifeste, se você é justo, meu irmão, se você é justa, minha irmã, se você tem Jesus no teu coração, quando acontecer heresias no meio da tua congregação, no meio do povo que você congrega, quando acontecer coisas erradas no meio do que você congrega, não cruze os braços, não. O justo tem que se manifestar. O justo se manifesta. É necessário que aconteçam essas coisas para que o justo se manifeste, para que todos estejam sempre atentos para consertar o corpo para que todos alcancemos a salvação e a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, a você e toda a tua família, a toda a congregação. Que o Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos nós. E glória a Jesus Cristo, graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.